Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, que Deus lhe abençoe e um casaca no seu coração. É hoje? Será hoje o dia da reviravolta? Levenciano presidente? Vamos falar sobre isso agora, meus amigos. Vamos falar também sobre a situação aí do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito aí sobre o sorteio da Copa do Brasil. O ex-treinador do Vasco da Gama, o Ricardo Sapinto, ele deu uma entrevista muito polêmica ao jornalista André Hernan, lá do Sport TV. A gente vai falar sobre a situação de reforços e, obviamente, a gente vai falar aí sobre a política do Vasco da Gama. Me acompanhem até o final. Meus amigos, ontem ocorreu o sorteio da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o São Paulo, data confirmada, jogo de ida Morumbi, dia 28 de julho, partida de volta, dia 4 de agosto, estádio de São Januário. O Vasco da Gama tem tudo aí para poder passar pelo São Paulo, o São Paulo que não vive um bom momento. Chamou a atenção porque os tricolores estão com medo do Vasco da Gama. Vídeos aí na internet, vários vídeos de torcedores do São Paulo temendo o Vasco da Gama. Inclusive, o presidente do Flamengo ontem falou que não quer enfrentar o Vasco por enquanto. Eu confesso que eu preferiria enfrentar a equipe do Flamengo. Afinal de contas, foi o jogo mais fácil do ano. O Flamengo é bônus, a gente venceu por 3-1. Perfeito? Então vamos com tudo para cima do São Paulo. O Vasco passando 3.700.000 reais nos nossos cofres. Campeonato Brasileiro. O Vasco termina a preparação hoje pela manhã. O Vasco viaja para BH. Amanhã compromisso aí contra o Cruzeiro. O Vasco vencendo aí por 2 gols de diferença. O Cruzeiro entrará automaticamente aí no G4, lugar onde o Vasco deve estar. Subir é obrigação. A equipe do Cruzeiro vai muito desfalcada para esse jogo, então o Vasco da Gama é amplo favorito. Sabemos que o Cruzeiro está no Z4. O Cruzeiro é um grande aí do futebol brasileiro, mas o momento do Cruzeiro aí é um momento muito adverso. O Vasco aposta aí nesse conflito aí de política, de crise financeira e de desfalques para poder vencer a equipe do Cruzeiro. A equipe do Vasco será essa: Lucão, Zeca, Hernando, Castan e Riquelme, Bruno Gomes, Rômulo, Marquinhos, Gabriel, MT, Léo Jabá e Cano. Ou seja, o técnico aí do Vasco da Gama, Marcelo Cabo, abandonou mesmo aquele 4-3-3, colocando outro sistema, e espero que o Vasco da Gama consiga aí obter êxito. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à entrevista do Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto concedeu uma entrevista ao jornalista André Hernan, lá do Globo Esporte. E, meus amigos, entrevista polêmica. Ele criticou de forma veemente Alexandre Campelo e, sobretudo, o Jorge Salgado, chamando os dois aí de caloteiro. Ele expôs os problemas de relacionamento
dos jogadores, o ambiente de trabalho inadequado e a falta de salários aí que resultaram na queda do Vasco da Gama para a segunda divisão. Depois vocês dão uma conferida lá no GE, muito polêmica as declarações do Ricardo Sapinto, que inclusive falou da decepção dele aí com o Leandro Castan, certo? Bom, meus amigos, sobre a situação aí envolvendo reforços, o Vasco está aí no mercado, a diretoria com dificuldades financeiras, tentando trazer aí reforços pontuais aí. Para a zaga, muito se fala aí no nome do Dedé, a gente já está cansado aí dessa especulação envolvendo o nome do Dedé. Se falou de Anderson Martins, Léo, o Vasco busca aí um jogador para o lado de campo, muito se falou aí no Cirino, que passou aqui pelo Flamengo, no Atlético Paranaense, enfim, além de um meia. Então o Vasco está aí no mercado, podendo também trazer o Otero. Vamos aguardar para ver como que fica esta situação. Agora o assunto que todo mundo quer ouvir, referente ao STJ. Uma informação que veio lá do canal do meu amigo Léo, na torcida vascaína, na noite de ontem. O Léo mencionou que a decisão já saiu. O ministro Cueva já deu a decisão dele, só falta colocar no sistema. Perfeito? Então a gente está aguardando aqui, a qualquer momento a gente terá uma decisão aí do Dr. Cueva, seguindo a lógica, ele confirmando a decisão, o acórdão que ele deu no ano passado, reviravolta, Levin pode ser presidente do Vasco da Gama ainda na data de hoje. A outra opção é ele nomear um interventor aí para administrar o Vasco da Gama até que o mérito da causa seja julgado. Lembrando que hoje o que será apreciado aí, ou a gente espera que seja hoje, é a liminar, perfeito? É a concessão da liminar ou não para posse imediata ou para uma intervenção imediata no Vasco da Gama. Lembrando que essa decisão aí cabe recurso ao presidente do STJ, Humberto Martins, perfeito? Então vamos aguardar. Já comprei o chopp e já paguei. Vai dar Levin, vai dar Vasco. Estou muito confiante aí que a gente vai pra galera. O Vasco precisa aí de um presidente que lute, que tenha representatividade. O Vasco tem pressa, chegou a hora aí do Levenciano. Estamos aqui de plantão, aguardando. Saindo alguma novidade, a gente entra ou aqui no canal principal ou no canal alternativo. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!